Vamos lá. Apareceu gravado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos combinar os procedimentos antes de começar. Eu gostaria muito que vocês interviessem, que não esperassem o final da fala, porque não é uma conferência. Que vocês interviessem na medida que surge algum problema, algum questionamento, alguma pergunta que vocês fizessem ao longo da exposição. E até porque acho que fica mais animado, não faz sentido eu ficar falando o tempo todo. Se ficar mais animado, nós podemos prosseguir sem interrupção. Se vocês falarem muito pouco, vamos ter que fazer no mínimo uma pausa para eu vou obviamente conseguir falar 3 horas sem interrupção. Né? Então veja, mesmo que eu não sei quem é quem aqui, de que cursos são, acho que tem gente de química, talvez de pedagogia. Tem alguém de pedagogia? Não. Tem. Quem é de química? Geografia. Tem mais algum curso aqui? Ciências sociais? Direito. Bom, certamente alguns não serão professores, alguns não pretenderão ser, digamos, educadores no sentido de ser professor. Mas, no momento, todo mundo está participando de um processo educativo formal. E, às vezes, a gente está tão envolvido nesse processo que não param muito para pensar no significado daquilo que a gente está fazendo. Eu sei que todos os cursos têm algumas disciplinas ditas pedagógicas, didáticas, enfim. Não sei quanto isto se discute, enfim. O que eu vejo lá na minha universidade e em outras universidades onde eu tenho andado, não é exatamente de molde a me permitir achar que há uma reflexão sólida, crítica sobre a problemática da educação. Nesse momento a gente poderia tentar fazer isso, né? Já que o nosso tema aqui é educação e formação humana. Duas palavras que têm algumas nuances diferentes, sem dúvida nenhuma. Formação humana não é mais, entendo eu, é mais ampla do que educação, mas que não são duas coisas profundamente diferentes, muito menos excludentes. Então, eu parto da situação atual. Obviamente, nós não estamos aqui num curso de educação que está interessado em refletir sobre o conjunto do processo educacional, da humanidade e tal. Suponho que o interesse de todo mundo é pensar essa questão da educação e da formação humana voltada para os problemas que nós estamos vivenciando no mundo atual. E já, para quem esteve no primeiro dia e quem esteve hoje de manhã e acho que ontem à tarde também, já se falou demais nesta famosa crise que o mundo atual está vivendo. Então eu parto disso também. E só mesmo para amor digamos, a amarração das coisas, parto da uma caracterização que me parece absolutamente essencial, né, a respeito da crise atual. Vocês sabem, devem ter ouvido mais do que ontem à tarde, hoje de manhã, quem pode participar, a forma de produção da riqueza do capital é tal que ele desencadeia um sistema de autorreprodução cada vez mais ampliada. E uma reprodução que
com todas as mediações, com todos os altos e baixos, com todos as idas e vindas, vai dar sempre na diminuição cada vez maior do fator trabalho humano e na intensificação da maquinaria, o que se chama de trabalho morto. A reprodução do capital implica isso. Implica que há uma capacidade cada vez maior de produzir riqueza, na medida em que se extrai mais-valia da classe trabalhadora, esta mais-valia se transforma em riqueza, se transforma em maquinaria, se transforma em trabalho morto, e na medida em que há uma concorrência entre os capitalistas entre si, e entre os capitalistas e os trabalhadores, né, impõe-se nesta forma de produzir a riqueza uma intensificação da tecnologia no processo de produção. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais máquinas, menos trabalhadores, mais capacidade de produção de riqueza. O problema é que este é um sistema social em que a riqueza é privadamente apropriada. E a produção da riqueza no sistema capitalista só se faz na medida em que há lucro. Não há nenhum interesse dos capitalistas em produzir riqueza, né, tendo como finalidade primeira atender as necessidades humanas. De tal modo que há uma concentração cada vez maior de riqueza em poucas mãos, e, de outro lado, há uma concentração, ainda que às vezes se possa dizer que é relativa, sem dúvida nenhuma, há uma concentração de pobreza. Pobreza no sentido amplo do termo. Pode ser miséria, pode ser pobreza, pode ser pobreza um pouco mais, menos pobreza, enfim. Comparada a capacidade de produzir riqueza com o acesso que a maioria das pessoas tem a essa riqueza, a distância é cada vez maior. Os dados que nós temos à mão, dados de órgãos da ONU e suspeitos, mostram claramente isso, que é uma concentração de riqueza em poucas mãos cada vez maior. Isto faz com que, depois nós voltamos a essa questão que é fundamental quando encararmos a questão da educação, especialmente da formação humana. Isto faz com que a humanidade se encontre numa situação tal em que este sistema social, que, digamos, durante a sua primeira parte da vida, se nós pegarmos, sem nenhum amor à precisão, se nós pegarmos a existência do capitalismo desde os seus primórdios, lá pelo século XVI, né, quando começou aquela acumulação primitiva, até o século XIX, em que se dá o processo, ainda no interior do sistema capitalista, o processo de constituição desta nova forma de sociabilidade, a partir do seu núcleo fundamental, que é a forma de produzir a nova riqueza. Neste primeiro período, então, que vai mais ou menos do século XVI até o século XIX, é um período de ascenso dessa nova forma de produzir a riqueza, ascenso da classe burguesa, e é uma briga entre esta nova forma e, obviamente, a classe burguesa que lidera este novo processo e a nobreza feudal, que defendia o sistema feudal. Então, sem que isto signifique opor o mal, digamos, o feudal seria o mal e o burguês seria o bom, não é evidentemente assim, mas na média geral é inegável que há um avanço, né, produzido por esse sistema social em relação aos modos de produção anteriores. Só visto do ponto de vista da capacidade de produzir riqueza, né? Só este viés. Vejam, se a humanidade tem mais ou menos 100 mil anos, e se
a propriedade privada, que permitiu uma produção ampliada e rápida, né, tomada essa distância de 100 mil anos. Se a propriedade privada tem mais ou menos 12 mil anos, então, de 12 mil anos para cá, a capacidade de produzir riqueza em escala maior e rapidamente, pois sem dúvida nenhuma, obra da propriedade privada. Com todos os seus percalços, todos os problemas, toda a violência que isso implica, mas foi obra da propriedade privada. E se nós examinarmos, então, a capacidade de produzir riqueza que se deu a partir da instauração plena do sistema capitalista, tanto a partir da Revolução Industrial, veja, a Revolução Industrial se dá precisamente entre 1760 e 1830, precisamente, obviamente, mais ou menos, não é tão preciso assim, mas, enfim, são algumas poucas décadas em que há uma explosão da capacidade humana de produzir riqueza. Essa explosão não é nada místico, não é nada irracional, não caiu do céu, tem uma história, a acumulação primitiva do capital colocou as bases disso. Quando eu falo em explosão, é neste sentido de que em poucas décadas há um acúmulo de conhecimento da natureza e um acúmulo de transformação desse conhecimento em maquinaria, em tecnologia, que elevou a capacidade humana de produzir riqueza a um patamar extraordinário, né, nesses últimos 250 anos, vai lá. Então, foi um momento que teve inúmeros, e essa forma de produzir riqueza, obviamente, implicou muita violência, muita exploração, uma destruição de vidas humanas, enfim, inclusive da natureza, fenomenal. Basta ler um pouco da história deste período. Eu sugeri para, não sei, só para o meu governo, quem estava presente no primeiro dia? E aí eu posso enfatizar mais ou menos. Bom, então, para quem não estava, eu pedi muito para ler a história da riqueza do homem e o capítulo 24 do Capital. A história da riqueza do homem é um livro que dá uma boa ideia deste processo, né, de transição do feudalismo, fala do feudalismo, de transição do feudalismo ao capitalismo. E é um bom livro porque ele não é um livro simplesmente de história no sentido mais raso, no termo de contar fatos, de falar de grandes líderes, não sei o quê. História no sentido de legítimo do termo, de apanhar o conjunto do processo histórico-social. Portanto, implica elementos econômicos, políticos, sociais, religiosos, educativos, científicos, filosóficos. Tudo isso, de alguma forma, está presente neste livro. Por isso, ele é muito indicado. Todos os nossos alunos de primeiro período é leitura obrigatória. Porque sem a gente entender as coisas dentro do processo histórico, não entende nada. Coisas isoladas, fragmentadas, não são inteligíveis. E o capítulo 24 do Capital, Marx escreveu exatamente para mostrar como é que surgiu o capitalismo, quais são as bases materiais, mostrando que para que surgisse o capitalismo eram necessárias duas coisas fundamentais. Uma, de um lado, a força de trabalho. Esta força de trabalho tinha que ser livre para se vender, e para poder ser obrigada a se vender, tinha que só ter a propriedade da força de trabalho, portanto não podia, tinha que ser livrada da posse dos instrumentos de produção, que era típica do feudalismo. No feudalismo, os servos camponeses tinham a posse dos instrumentos de produção.
Então, obviamente, eles não iam vender a sua força de trabalho. Para que houvesse capitalismo, era preciso que houvesse, de um lado, força de trabalho livre, livre no sentido de que só tinha a posse da sua força de trabalho, mais nada. E, portanto, era obrigado a se vender. Podia se vender a um, a outro, ou aquele outro, qualquer outro, mas só tinha essa propriedade. E, de outro lado, era preciso que houvesse alguém que tivesse dinheiro para comprar as forças de trabalho, portanto, um capitalista. Ele mostra, então, como é que se vão constituindo esses dois elementos que fundam a sociedade capitalista. Como se vai criando a chamada força de trabalho livre, a partir da expulsão dos servos do campo, da ocupação das terras comunais, enfim, liberando uma mão de obra que não tinha mais nada de propriedade além da sua força de trabalho. E, de outro lado, o capital mercantil, que tinha sido acumulado ao longo do comércio, das feiras e do comércio internacional, enfim, esses dois elementos que vão se encontrando. Isto faz com que se desencadeie, então, um processo de produzir riqueza profundamente diferente. Eu vou fazer referência depois quando chegarmos na sociedade burguesa. Mas, de todo modo, que rapidamente explode no sentido de elevar a capacidade humana a uma produção de riqueza, em princípio, capaz de satisfazer as necessidades de todos. Eleva a capacidade humana de produzir riqueza à possibilidade de satisfazer as necessidades de todos. O que é muito diferente dos sistemas anteriores, que não faziam isso, que não podiam produzir riqueza em abundância. É claro que a produção da riqueza material implica melhorias da vida das pessoas. Se você compara a vida dos servos e dos camponeses na Idade Média com a vida do proletariado, isso vai surgindo aí a partir da Revolução Industrial, sem dúvida nenhuma, a profunda miséria, a degradação da vida do proletariado, problemas mil. Mas os camponeses e servos na Idade Média viviam muito próximo da animalidade. A alimentação deles, a habitação de muitos deles viviam em cavernas, viviam em abrigos tão toscos que você diria que nem os animais viveriam em coisas. As condições de degradação dos trabalhadores medievais, servos e camponeses, era alguma coisa assim extraordinária. Por mais que os trabalhadores da indústria, portanto os trabalhadores do sistema capitalista, também sofressem inúmeros problemas, havia uma melhoria na vida da maioria da população. Obviamente, melhoria material, sob vários aspectos, significa também melhoria de alguma maneira intelectual, cultural, enfim. Basta lembrar que é nesta época, 1500 e mais por aí adiante um pouco, que se dá a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, capitaneada por Lutero, implicou por uma série de circunstâncias que não vem ao caso aqui, implicou a necessidade da população ler a Bíblia, já que todo mundo tinha conexão direta com Deus, briga com a igreja, que não precisava o papado, os padres, no meio entre Deus e os indivíduos. Então os indivíduos todos teriam que ter a possibilidade de ler a Bíblia para entender a palavra de Deus. Ora, isso significava que tinha que alfabetizar as pessoas. Então Lutero foi o impulsionador
da criação de escolas para alfabetizar a população, traduziu a Bíblia para o alemão, a Bíblia só era lida só tinha em latim, traduziu a Bíblia para o alemão. É o momento em que o Gutenberg inventa a imprensa. Então, assim, a difusão cultural também fez parte desse momento. Então, resumindo, nesta primeira etapa da estruturação do capitalismo, é um momento que, com profundos problemas, há um avanço no processo civilizatório. Civilizatório no sentido de que há um avanço das forças produtivas, há um avanço no sentido da melhoria, sempre relativa, da vida material, sob vários aspectos, e há também avanço no sentido da vida cultural, também sob N aspectos. É que o capitalismo precisa dessa, não é porque os capitalistas sejam bonzinhos, não é porque o capitalismo seja algo profundamente humano, interessado em desenvolver a vida humana materialmente e culturalmente, é porque a lógica do capital implica o desenvolvimento cada vez mais ampliado da riqueza, e para desenvolver este tipo de riqueza, os trabalhadores, que são os que produzem esta riqueza, têm que ter um acesso mínimo razoável à cultura. Tem que saber ler, tem que saber minimamente ler e escrever, e tem que, enfim, poder se apropriar de um conjunto de elementos culturais, sem os quais este sistema não funciona. Imagina se todos os trabalhadores hoje fossem absolutamente analfabetos. Obviamente esse sistema implodia do dia para a noite. Bom, então, digamos, na média há um avanço no processo civilizatório, há um avanço na abertura de possibilidades para que os indivíduos possam participar, possam, digamos, ampliar a sua participação no patrimônio genérico da humanidade. Voltamos depois a esses conceitos: o que é patrimônio genérico, o que é gênero humano, o que é propriamente indivíduo, como é que se dá o processo de individuação. Mas só para frisar este primeiro momento, o capitalismo, nesta primeira etapa de combate ao feudalismo, de construção de uma nova ordem social, vai elevando o padrão de vida geral da humanidade. Quando esse sistema social chega no século XIX, feita a Revolução Industrial, feita a Revolução Burguesa plena com a Revolução Francesa, foi a revolução mais expressiva no sentido burguês, das revoluções burguesas. Teve a Revolução na Inglaterra, teve em outros países centrais da Europa, mas a revolução mais expressiva foi a Revolução Francesa. Na medida em que o capitalismo, portanto, a partir disso se instaura plenamente como ordem social predominante, é evidente que ele começa um movimento regressivo. Não no sentido de dar marcha ré do dia para a noite totalmente, mas no sentido de que agora esta ordem social vai adquirindo um caráter cada vez mais conservador. E, bom, para quem pudesse dar uma olhadinha nos textos dos pais das ciências sociais, Augusto Comte, o Durkheim, isso é absolutamente claro. Eles, sim, com absoluta, digamos, pureza, no sentido de que para eles aquilo era óbvio, dizem claramente: a nossa teoria, que eles estavam estudando a sociologia, a nossa teoria é conservadora. Mas para eles ser conservador não era uma coisa má. Para a gente hoje dizer fulano é conservador, você já está dizendo: opa, esse cabra está do lado da burguesia, é de direita, é tudo. Mas para eles não.
para eles, conservador era uma coisa positiva. Por quê? Porque eles tinham descoberto, estavam construindo uma ordem social, que era a verdadeira ordem social. Por que era a verdadeira ordem social? Porque o ponto de partida teórico é o fato de que todos os indivíduos são iguais por natureza. Ora, se a natureza de todos os indivíduos é igual, então o ponto de partida é o mais correto possível. Descobriu-se o fundamento de uma ordem social que elimina a desigualdade natural. Não elimina a desigualdade social, elimina aquele fundamento que era o fundamento da feudalidade, da escravidão. Na escravidão, a desigualdade era considerada algo natural. No feudalismo, a desigualdade entre nobres e servos era algo natural. Agora não, agora a burguesia está defendendo, veja, todo o justnaturalismo, para quem é de direito, já viu isso, o justnaturalismo, o contratualismo, o liberalismo, o iluminismo todo praticamente defende a ideia de que os homens são iguais por natureza. Ora, então você descobriu a verdadeira natureza humana e está construindo uma ordem social em cima desta verdadeira natureza humana. É óbvio, para eles era uma coisa óbvia, e esta é a forma de sociabilidade mais justa. Que, obviamente, se abriu agora um processo indefinido de progresso. Não podia haver progresso dentro do feudalismo nem dentro da escravidão, porque havia uma barragem imposta pela desigualdade natural. Agora, posta a igualdade natural, abriu-se um processo indefinido e infinitamente de avanço, de aperfeiçoamento para toda a humanidade. Isto é dito por eles com a maior ingenuidade, com a maior pureza de intenção. Acontece que a realidade do sistema capitalista não é exatamente esta. A realidade é aquela que eu disse antes. Quanto mais ele avança, mais ele revoluciona cada vez mais as forças produtivas e, com isto, todo o sistema social. Neste entremeio, eu pediria para ler o Manifesto do Partido Comunista. Tem umas páginas lá, assim, brilhantésimas do Marx e do Engels, que parece que eles estão falando do mundo atual. Porque vocês veem que, se no século XIX, e, digamos, ainda em vida de Marx e Engels, eles podiam perceber isso, que o capitalismo revoluciona permanentemente as forças produtivas, não há nada que fique parado. Né? Não sei se vocês ouviram uma expressão, tudo que é sólido desmancha no ar. Não tem nada de sólido. E se isto era verdade já naquele tempo, imagina hoje, que as modas, e em todos os setores, não é só na produção da riqueza material, mas em todos os setores intelectuais, as modas surgem e desaparecem com uma velocidade. Vejam o que acontece no setor de música, por exemplo. A velocidade com que hoje se entra um ritmo, amanhã já entra outro e depois entra outro. Assim, a rapidez da produção, né, todos os sentidos, é alguma coisa muito mais ampliada do que era no século XIX. Mas isto tem como contrapartida aquele fato de que há uma concentração cada vez maior de riqueza, há uma eliminação cada vez maior do fator humano, do trabalho vivo humano, e obviamente isso resulta
nessa crise infernal que nós estamos vivendo hoje, de desemprego, de subemprego, de precarização do emprego, do trabalho, enfim, uma série de consequências. Isto, digamos, torna razoável a afirmação de que da metade do século XIX para cá, e hoje cada vez de forma mais intensa, esgotou-se a capacidade civilizatória do capital. Lembre-se, quando eu falo em civilizatório, estou falando em elevação do padrão de vida da humanidade, tanto material quanto, eu vou usar a palavra espiritual aqui, por brevidade, não entendam religioso, entendam intelectual, cultural, nesse sentido. Ético, moral, enfim, tudo isso, né? Entendo pela palavra espiritual. Há, portanto, uma crescente degradação da vida humana em todos os sentidos hoje. Bom, nesta situação, como é que fica a questão da educação? Como é que fica a formação do ser humano como um autêntico ser humano? Como é que fica o processo de educação? Eu vou sempre agora, né, precisando me referir ao processo de educação no sentido formal, no sentido escolar. Né? Educação, obviamente, pode ser entendida no sentido muito mais amplo do que o sistema escolar, simplesmente. Mas a minha referência aqui vai ser o sistema de educação formal. Então, a nossa pergunta é, bom, diante desta situação, se é verdade que se esgotou, está se esgotando cada vez mais a capacidade civilizatória do capital, como é que fica? Quais são as possibilidades? Ainda existem? Quais são? Em que medida são as possibilidades de que a educação contribua para a elevação do padrão de vida da humanidade? E que possibilidades existem para que haja uma formação integral do ser humano? Quem lida um pouco com textos de educação vê frequentemente essas palavrinhas, que parecem palavrinhas mágicas. Educação, vamos, né, sobretudo, digamos, pessoas mais bem intencionadas, vamos construir uma educação humanizadora, uma educação libertadora, uma formação integral do ser humano. E como não se discute muito, né, se tomam essas palavras mesmo como óbvias, você falou humanizador, todo mundo já sabe o que é. Não sabe, mas parece que todo mundo sabe o que é. Quando você fala também libertação da humanidade, parece que todo mundo sabe do que se trata. E quando você fala então em formação integral, parece que a palavra integral é tão gorda, assim que ela já traz em si o seu conteúdo. É claro que formação integral é formação integral de todos os aspectos da vida humana, e então atribui-se à escola esta capacidade, este dever de formar integralmente o ser humano. Bom, acho que a coisa é um pouquinho mais complicada e acho que a gente precisa começar no começo a fazer a crítica, limpar o terreno, isto para ver se no final o que sobra e o que de fato a educação pode e o que de fato é formação humana integral e qual a possibilidade de que ela se desenvolva ou não hoje ou algum dia possa efetivamente se desenvolver. Para isso, nós temos que começar do começo. O começo é perguntando o que é educação, o que é formação humana. E, diferentemente da maioria das teorias educativas que andam por aí, penso que não dá para responder a essas perguntas
entrando diretamente na questão da educação. Fulano diz que educação é outro fulano diz que educação é isto e aquilo. Então você pode arrolar uma série de definições de educação ou de formação humana e depois escolher aquela que você acha mais interessante. Não acho que deva ser assim o nosso procedimento. Nosso referencial tem que ser sempre duplo e duplamente articulado. O processo real. O que é que ele nos diz? Não o que os teóricos disseram. O que os teóricos disseram vem depois para ser esbatido contra o processo real. Segundo, o processo histórico. É no interior do processo histórico que nós vamos encontrar essas respostas. E não simplesmente no interior das ideias dos teóricos da educação. É claro que isto supõe algo que eu não vou fazer aqui, mas que é pressupostos metodológicos. E aqui, pressupostos ontometodológicos. Brevissimamente, para responder à pergunta o que é educação, ou o que é formação humana, é preciso responder a uma pergunta anterior. A pergunta anterior é: o que é o ser social? Por que isso? Por que não dá para responder? E quando você parte para responder a pergunta sobre o que é educação e formação humana diretamente destas perguntas, você falseia sempre a problemática. Por quê? Porque veja, a educação, formação, são momentos do processo social na sua integralidade. São momentos, quer dizer, são partes. Assim como quaisquer outras dimensões são partes da totalidade social. Portanto, você não pode querer pegar uma parte e olhar para ela e tentar responder ao que ela é, olhando apenas para ela. Uma parte só tem sentido se articulada com a totalidade social da qual ela faz parte. Senão, se você olhar só para aquela parte isoladamente, você vai sempre ter uma visão falseada daquilo. Então, como a educação é apenas uma das partes, um dos momentos, momento aqui significa parte, é um dos momentos da totalidade social, obviamente você tem que procurar compreender a educação no conjunto, no interior da totalidade social. Mas para você compreender a totalidade social, é preciso compreender como é que ela se articula, como é que ela se põe, como é que ela se faz. Para responder a isso, você tem que elaborar uma teoria geral do ser social a partir do seu ato fundante. Em resumidas contas, uma ontologia do ser social precede a resposta à pergunta: o que é educação, o que é formação? Me faço entender? Está grego isso? Não? Não? Está clarinho isso? Eu obviamente não posso demorar aqui muito tempo expondo que é uma ontologia do ser social, mas muito rapidamente, o que é que a ontologia do ser social faz? Ela responde à pergunta: o que é o ser social? Não é o que é este ser social, digamos, o capitalista, o feudal, o escravista, o primitivo, não é este concreto tipo de ser social. É o que é o ser social na sua generalidade. Quais são as dimensões fundamentais e essenciais que demarcam o ser social? É isto que é uma reflexão de caráter filosófico, porque na verdade isso não é uma constatação empírica. Claro que existem elementos empíricos que suportam isto. Então, você precisa
mostrar quais são esses elementos essenciais que caracterizam o ser social. E só pode mostrar isto se você começar a indicar qual é a raiz do ser social. Bom, nós temos isto, pelo menos nas suas grandes linhas, elaborado por Marx. O Lucas é um dos caras, dos autores, que mais contribuíram para resgatar esta concepção ontológica do pensamento de Marx. Nós podemos voltar a isso depois, se houver interesse e necessidade. Ou seja, Marx, na ideologia alemã e em alguns outros textos, indica claramente o ato que funda o ser social é o ato de trabalho. E em vez, portanto, de nós partirmos de elucubrações, de fantasias, de coisas imaginadas, tipo, os homens são egoístas por natureza, ou Deus criou o homem nas primitivas eras e tal. Isso é uma pressuposição não verificável. Mas se você olha para a realidade social, por isso esse primeiro impulso ontológico, ou seja, em direção ao ser, aquilo que efetivamente é. Se você olha para lá, a primeira coisa, diz Marx, que você constata, é que existem indivíduos. E que estes indivíduos, para poderem produzir-se e reproduzir-se, precisam trabalhar, precisam produzir a riqueza material necessária para atender às suas necessidades. Portanto, a categoria que funda o ser social é a categoria do intercâmbio dos homens com a natureza, através do qual os homens produzem a riqueza material capaz de suprir as suas necessidades e, ao mesmo tempo, se criam a si mesmos. Veja, se isto é verdade, e a mim me parece que é, você está colocando a primeira pedra desta nova forma de sociabilidade. Você identificou o ato que funda esta nova forma de sociabilidade. É este ato que faz a transição do ser natural para o ser social. É este ato que, como diz Lucas, faz um salto ontológico. Salto ontológico é uma transformação essencial que muda o caráter de um tipo de ser, construindo um outro tipo de ser essencialmente diferente. Bom, com isto está identificado, portanto, o ato que funda o ser social e como decorrência está fundamentada a radical historicidade, socialidade e totalidade do ser social. O ser social é radicalmente histórico. Para quem não ouviu o primeiro dia, acentuo a palavra radical. Radical aqui tem um sentido ontológico, não político. Radical no sentido de que apanha a raiz, a partir da qual as coisas... pegue plasticamente o exemplo de uma árvore. Se você vai até a raiz dela, então você pega os elementos fundamentais a partir dos quais se põe todo o restante da árvore. Com isso você tem uma historicidade radical, mas ao mesmo tempo se constata, por ser o trabalho uma atividade sempre coletiva, a radical socialidade do ser social. Tudo que existe como ser social é resultado da atividade humana, tudo. Isto é importante frisar por causa da afirmação, né, que sempre vem à tona de toda a teoria liberal, contratualista, justnaturalista, de que os homens são egoístas por natureza. Se os homens fossem egoístas
por natureza, não existiria história. Deixar algum historiador por aí que não concorda comigo, mas coerentemente não poderia haver história. História humana. Porque teria alguma coisa imutável. E se tem alguma coisa imutável, seria preciso explicar como é que esta coisa imutável vai se transformar em coisas mutáveis. Com uma enorme complicação, penso eu, uma impossibilidade absoluta de passar da imutabilidade absoluta à mutabilidade. Um parênteses, eu sempre gosto de provocar, sobretudo quando falo para liberais e outros. É porque as pessoas não sabem exatamente o que estão dizendo, não têm a dimensão do que estão dizendo, que dizem essas barbaridades, que o homem é egoísta por natureza. Do ponto de vista ontológico, filosófico, isso não faz nenhum sentido. Bom, e na medida em que você identifica o trabalho como um ato fundante e vê como a partir do trabalho vão surgindo N outras dimensões da atividade humana, a linguagem, a educação, a política, o direito, a arte, a ciência, a religião, todas essas dimensões vão surgindo a partir da categoria do trabalho. Então, não há nunca uma separação, um isolamento, nenhuma dessas categorias aparece misticamente, de repente, não é uma coisa que possa ser entendida por si mesma. Todas essas categorias nascem, aparecem, surgem a partir da complexificação do ser social, a partir de exigências que podem ser indiretas, não precisam ser diretas, do próprio trabalho. Veja, quem maneja alguma coisa com a linguagem vê isso muito claramente. Por que surgiu a comunicação, a linguagem entre os seres humanos? Porque eles precisam articular o processo de trabalho, que depois, ao longo do tempo, a linguagem se torne cada vez mais complexa, que vá adquirindo uma estrutura própria. Isto é absolutamente e tranquilamente inteligível, por causa da complexificação do processo social. Mas a linguagem nunca vai perder a sua conexão, mesmo profundamente mediada, com a dimensão do trabalho. Então, você tem de um lado a categoria do trabalho. A partir da complexificação da categoria do trabalho, surgem N outras dimensões da atividade humana, e isto põe entre as outras dimensões da atividade humana e o trabalho, três tipos de relação. Entre todas as dimensões da atividade humana e o trabalho, existe uma relação de dependência ontológica. Nessas alturas do campeonato, eu supunha que todo mundo dizia: epa, peraí, que diabo é isso de dependência ontológica? Se ninguém pergunta, das duas uma, todo mundo entendeu, ou tem um pouco de receio de perguntar, ou então não entendeu. Posso tranquilamente continuar achando que todo mundo entendeu o que é dependência ontológica? Polemizou. Eu vou fazer uma provinha. Explica aí o que é dependência ontológica. Querem que eu explique ou acho que não precisa? Aqui. Grande Celi! Olha que figura! Bom, eu não sei por que vocês não estão falando nem sim nem não.
Muito simplificadamente, dependência ontológica, você diz que algo depende ontologicamente de algo, quando você diz que o primeiro algo é condição de existência do outro, e o inverso não é possível. A categoria do trabalho é condição de existência de todas as outras categorias. As outras categorias não são condição de existência do trabalho. Condição de existência não quer dizer que não influencia, hein? Condição de vir a ser. Ou a possibilidade de existir, linguagem, educação, ciência, filosofia, direito, política, tudo isto é o trabalho. O inverso não é possível, então você não pode inverter. Isto é a relação de dependência ontológica. Nós poderíamos falar em dependência sociológica, dependência política, dependência ontológica é isto. Então, a primeira afirmação, o primeiro tipo de relação é que todas as dimensões da atividade humana, em sua relação com o trabalho, tem uma relação de dependência ontológica do trabalho. A segunda relação é que todas as dimensões têm uma autonomia relativa em relação ao trabalho. Elas não decorrem diretamente do trabalho. E quanto mais o processo social se amplia, se complexifica, mais há mediações entre essa dimensão aqui e o trabalho, entre ele entre esta dimensão e o trabalho, né, entram N outras dimensões, categorias que vão se interpondo e, portanto, não há não se pode deduzir diretamente as dimensões gerais, outras do trabalho. Isso é uma autonomia que é relativa, mas existe. Cada uma das dimensões humanas tem uma função diferente do trabalho. Por isso que a gente afirma claramente, e isso não é às vezes muito aceito, que nenhuma dimensão humana, exceto aquela que é o trabalho, é trabalho. Nenhuma dimensão humana. Educação não é trabalho, serviço social não é trabalho, fazer política não é trabalho, fazer direito não é trabalho, ciência, filosofia, nada é trabalho a não ser trabalho. Ou seja, nada a não ser o intercâmbio do homem com a natureza, com o objetivo de transformar, intencional, de transformá-la para produzir os bens materiais necessários à existência. Só isto é trabalho. Nada além disto é trabalho. E antes que alguém se sinta diminuído, isto é uma afirmação ontológica, não é uma afirmação axiológica, não é valorativa. Ninguém está dizendo, isso é tal porque você faz isso, então é pior. O cara que trabalha é melhor. Não tem nada a ver com melhor ou pior. Tem a ver com o que é o que é. O que é o que é? O que é que cai de pé e anda deitado? Corre deitado. A pergunta é simplesmente o que é o que é. Qual é a diferença clara entre uma coisa e outra? Porque os critérios que nos permitem afirmar isso são três. Quando você pergunta o que é, você tem que responder a pergunta: qual é a origem desse tal o que é? Qual é a natureza dele? E qual é a função social que ele exerce? Na medida em que você responde a estas três perguntinhas, você vai ver claramente a diferença entre, em primeiro lugar, trabalho e qualquer outra dimensão. Não há como confundir. No nível ontológico não há como confundir. Há uma diferença muito clara entre
Trabalho é a única dimensão que faz o intercâmbio do homem com a natureza. Todas as outras dimensões da atividade humana fazem o intercâmbio dos homens entre si, imediatamente também com a natureza, tá? Mas o objetivo fundamental de nenhuma atividade humana, exceto o trabalho, é o intercâmbio do homem com a natureza. Isto é fundamental. Esta afirmação pode parecer muito ampla, abstrata, filosófica e tal, mas é fundamental quando se discute lá na frente a questão do sujeito revolucionário. A terceira relação entre trabalho e as outras dimensões, aí é uma determinação recíproca. Todas essas atividades, agora incluindo o trabalho, se determinam mutuamente. Trabalho, aí vou usar a palavra influenciar. Trabalho influencia a educação? Sim. A educação influencia a religião? Sem dúvida. A religião influencia a política influencia o trabalho. Todas elas se determinam mutuamente. E é neste processo que se constitui a realidade social. Como é que se dá esta determinação entre as várias categorias? Só se pode responder examinando concretamente cada situação concreta. Não dá para... Isso é uma afirmação abstrata, justa, mas extremamente genérica, que não me diz como é que isto se dá agora, neste momento preciso, histórico, social, concreto. Bom, então essas três relações entre trabalho e as outras dimensões sociais. Agora, vamos deixar de lado todas as outras dimensões sociais e vamos encaminhar-nos para a questão da educação, da formação humana. Haveria, eu estou passando por cima de N questões interessantíssimas, necessárias. Estou supondo que depois quem queira realmente dominar isto vai estudar em profundidade. Ninguém pensa que vai sair daqui sabendo grande coisa a não ser aperitivo, né? Porque há bolos de questões aí, né? Amplas, profundas, interessantes e que devem ser estudadas em detalhe, em profundidade, e que tem textos interessantes sobre isso. Mas, andando em direção à questão da educação e da formação humana. De novo, quando nós pegamos a categoria do trabalho e vemos como é que a partir do trabalho surge este novo tipo de ser, que é o ser social, nós constatamos que este ser se põe necessariamente sob a forma de um lado, de uma singularidade e de outro lado de uma generidade. O que é isso? De um lado, você, no interior do ser social, você encontra o indivíduo e o gênero humano. E ambos esses dois elementos têm um caráter ontológico, têm uma existência efetiva. Veja, diferentemente do reino animal. No reino animal, você não tem propriamente de um lado indivíduo e de outro lado gênero. Você tem um gênero que é mudo. Os indivíduos, pode chamar assim, obviamente não há indivíduo no sentido propriamente dito no reino animal, mas os singulares animais são representantes singulares de um gênero mudo. Ao contrário, no ser social, o gênero, digamos assim, é falante. Por que é falante? Porque ele é algo que se constitui efetivamente e implica na sua relação com o indivíduo uma troca dialética na qual, ao mesmo tempo, vai se constituindo o indivíduo singular e o gênero humano.
Isto nos leva à questão de que no ser social, no interior do ser social, o indivíduo não nasce humano, ele se torna humano. Diferentemente, de novo, do reino animal, em que os singulares nascem com a sua, digamos, essência animal, com a sua animalidade, né, definida. Biologicamente, esta animalidade vai se explicitar ao longo da sua existência. Mas veja, se você separar de uma ninhada de pinguinhos, ou de uma ninhada de cachorrinhos, ou de uma ninhada de gatinhos, um gatinho, um cachorrinho, um pintinho, você separar, ele vai desenvolver a sua intimidade, a sua gatindade, a sua cachorridade, ao longo da sua existência, sem precisar do contato com os seus outros congêneres. Ou seja, a essência animal não é uma essência socialmente construída. Ela existe desde o começo e se desenvolve, se manifesta apenas ao longo da existência do animal. No ser social, a coisa é diferente. No ser social, o indivíduo, melhor, o singular humano nasce com a potencialidade de ser humano. Mas a efetivação desta humanidade, desta humanização, implica a sua relação com o gênero. Acho que todo mundo já leu alguma coisa a respeito do menino Mowgli, já ouviu essas lendas aí das crianças que foram criadas por lobos e não sei o que, não sei o que. Bom, se fosse possível que um bebezinho, acho que é meio complicado, né? Que um bebezinho recém-nascido fosse criado por animais, ele não entraria no reino humano. Ele tem a potencialidade disso, mas o que ele vai apreender é a maneira de se fazer dos animais. Por quê? Porque para tornar-se membro do gênero humano, o ser singular humano precisa da relação com o gênero, com os outros parceiros do gênero humano. E como é que se dá este processo de humanização? Na medida em que ele se apropria do patrimônio que existe em cada momento, em cada lugar, em cada grupo historicamente constituído, na medida em que ser singular se apropria deste patrimônio, que é o patrimônio material e patrimônio espiritual, na medida em que ele vai se apropriando disso, é que ele vai se tornando membro efetivo do gênero humano. Ele vai, portanto, se formando como membro do gênero humano. Bom, e de onde nasce o patrimônio genérico? Da atividade dos indivíduos. Os indivíduos criam ferramentas, criam tecnologia, criam a linguagem, criam, enfim, uma série de instituições que se tornam patrimônio daquele grupo social. Falo em geral do gênero humano. Este gênero humano pode ser aquele gênero primitivo lá do tempo das cavernas. Ou pode ser o gênero humano hoje, né, muito mais complexo. Isso não vem ao caso. Sempre o ser singular humano que nasce tem que entrar neste processo de apropriação do patrimônio genérico para poder se tornar membro efetivo do gênero humano. Ou seja, você tem o jogo de duas categorias: o jogo da apropriação e da efetivação. Tem um livro do Newton que se chama ele fala muito em apropriação e objetivação. Talvez não signifique grande coisa, mas eu preferiria a palavra efetivação.
Porque objetivação é o processo de tornar objeto. Objetivar é a ação prática de tirar de dentro da cabeça, através de uma ação prática, botar para fora aquilo que está dentro. Portanto, objeto. Objeto vem até da palavra latina, né? Jogar contra, jogar para além de mim. Eu me vejo naquilo que eu fiz, ele é o outro de mim. Este é o processo de objetivação. Neste caso, eu preferiria a palavra efetivação. Ou seja, na medida em que o ser singular humano se apropria do patrimônio, daquela riqueza material e espiritual produzida por aquele grupo social, portanto, pelo gênero, por aquilo que já é parte, faz parte comum daquele grupo social, do gênero humano. Portanto, na medida em que ele se vai efetivando como ser humano. Guarde isso, porque isto é absolutamente fundamental para a gente entender o processo quando começa a propriedade privada e quando nós chegamos no capitalismo. O que é que acontece neste processo? O que eu estou falando é um processo extremamente genérico. Não entrou nenhum obstáculo ainda, entrou simplesmente o processo genérico. O ser singular humano tem que se apropriar da riqueza do patrimônio humano para poder, né, se tornar membro pleno do gênero humano. Isso se dá por intermédio de N atividades humanas. Por exemplo, uma das atividades é a linguagem. Aprender a falar é aprender a apoderar-se do patrimônio humano. Aprender a falar, aprender a escrever, aprender a ler, tudo isto significa a possibilidade de se apropriar do patrimônio humano. Aprender, nós todos, uns mais, outros menos, hoje aprender informática é um elemento importante de a gente se tornar humano. Eu me considero profundamente desumano nesse tempo, sou quase analfabeto em informática. Mas, obviamente, você pode ser, digamos, avançado em um aspecto e extremamente deficiente em outro. Enfim, este é o processo geral. Então, agora, dito isso, então, essa relação entre indivíduo e gênero é própria do ser humano. Né? A necessidade desta relação dialética entre indivíduo e gênero, isto vai, em tese, em geral, enriquecendo o gênero humano e, em tese, também permitindo que o indivíduo que tem acesso, que se apropria disto, se efetive mais como membro do gênero humano. Agora, vamos ver um pouco o que aconteceu na história. Agora sim. Saímos um pouco da filosofia e agora vamos um pouco para a história. Não, espera aí. Tem um elementozinho importante aí. Antes disso. Para responder à questão, à pergunta o que é educação, vamos voltar ainda um pouco à relação entre educação e trabalho. Os animais nascem biologicamente determinados para saber o que eles devem fazer para desenvolver a sua existência. Eles não precisam, né, pensar, né, para poder fazer o que tem que fazer. A natureza deles determina o que eles têm que fazer. O ser humano, exatamente por ser humano, não nasce biologicamente determinado, porque senão não seria humano. Claro que existe uma base biológica, mas essa transformação que o ser humano tem que fazer da natureza não é determinada biologicamente. Obviamente tem uma base biológica, isso. Nós trabalhamos com braços, pernas, mãos e tal, e toda essa nossa base biológica, mas a transformação da natureza
é um ato que implica um ato de consciência, chamamos de prévia ideação. Primeiro, estabelecer teoricamente na sua cabeça, na consciência, o objetivo que você quer atingir. E como os materiais, buscar na natureza os materiais necessários para isso, para atingir o objetivo. Como a nossa biologia não determina quais são os materiais, quais são as qualidades adequadas a atingir o objetivo, nós precisamos fazer escolhas. Precisamos decidir quais são os materiais adequados a atingir determinado objetivo. Para isso temos que fazer conhecimento, temos que conhecer os materiais. Para isso temos que elaborar conceitos, elaborar ideias, elaborar todo um processo de conhecimento e, portanto, de um distanciamento entre o objeto e o sujeito. Tudo isto é necessário para poder atingir o objetivo proposto. Ora, aqueles que nascem sem, de novo, sem saber o que eles têm que fazer, porque não são determinados biologicamente. Você tem que aprender. Dê boa tarde a todo mundo. Tímido, né? Passou. Ou seja, a educação, nesse sentido extremamente genérico, é algo que nasce praticamente junto com o trabalho. Não há trabalho sem educação. Mas isso não implica de nenhuma maneira a equalização entre trabalho e educação. O trabalho exige educação. A educação, veja, do ponto de vista ontológico, pode haver trabalho sem educação. Do ponto de vista ontológico, não pode haver educação sem trabalho. Dá para entender isso? Claro, claro, sim. Do ponto de vista ontológico, hein? Você pode dizer, mas hoje sem educação não dá para, sem dúvida, não dá para trabalhar. Há uma relação de dependência ontológica da educação em relação ao trabalho. Isto. O trabalho é condição de existência da educação. Isto. Então, do ponto de vista ontológico, o trabalho tem prioridade sobre a educação. Prioridade ontológica não é prioridade cronológica. Não quer dizer que no tempo vem antes ou não. Pode até vir antes no tempo. Há categorias que vão surgir muito mais tarde, cronologicamente, muito depois do trabalho. Tranquilo. Mas educação, linguagem, socialidade surgem junto com o trabalho, mas não são trabalho. Falando assim, né, que pode até ter vindo antes, mas não é o que vai oferecer os limites, as possibilidades, tudo. O que pode até ter vindo antes? O que pode até ter vindo antes? Por exemplo, a linguagem. Não. Elas podem ter vindo juntas, mas antes não. Se é dependência ontológica, pô. Para vir a ser linguagem, tem que ter trabalho. Como é que ela pode vir antes? Depois podemos. Ela pode vir junto, né? Quando você fala cronológico, pode aparecer junto, simultâneo, mas não antes. Veja, o trabalho primitivo, pega a caça primitiva lá, era uma atividade coletiva. Isto, uma atividade coletiva que não é biologicamente determinada, implica comunicação. Os caçadores têm que se comunicar entre si, nem que seja na base do mas tem que se comunicar entre si para saber o que cada um vai fazer. Vai fazer todo mundo a mesma coisa e não está pré-determinado o que eles vão fazer.
Isso significa que trabalho, nesse sentido primitivo e linguagem, tem que vir juntos. Mas veja, a linguagem surge por demanda do trabalho. É nesse sentido a prioridade do todo. É o trabalho que está pedindo, está necessitando, está exigindo, né, ontologicamente o surgimento da linguagem. E nesse sentido entendo eu que a educação também, por ser singular, não nasce sabendo, porque não é determinado biologicamente, não nasce sabendo o que ele tem que fazer. Ele tem que ser educado, ele tem que aprender. O que é aprender neste caso? É se apropriar daqueles conhecimentos que o grupo social dele tem, para poder então participar daquele grupo social. É nesse sentido então que educação é a apropriação, entendo eu, é a apropriação de conhecimentos, de habilidades, de valores, de determinados comportamentos, de manejo de determinadas ferramentas que obviamente vão implicar a existência de conhecimentos, que faz com que esse indivíduo então, né, possa participar e se tornar membro daquele grupo social. Este é um movimento de educação e de formação. Entendo eu que a formação humana implica mais elementos do que simplesmente, digamos, a educação seria um movimento um tanto mais restrito e a formação humana um tanto mais geral. Mas acho que não há uma linha divisória clara que isso deva separar, que aqui isto é educação, isto é formação. Não, acho que seria absurdo querer essa linha divisória. Bom, com isso, então, determinado nesse nível genérico, extremamente genérico, o que é educação? E veja, neste nível genérico, educação, entendo eu, e acho que isso também tem respaldo na ontologia do Lucas, educação sempre tem um caráter conservador. Mas não é um conservador político, hein? Não tem nada de conservadorismo político ainda aí. É um conservador no sentido ontológico do termo, né? Aquele grupo social conserva os seus valores, né? vai redefinindo e tal, mas, né, ela tem necessidade da conservação daqueles valores, daquelas ideias, daquelas concepções, para a sua reprodução. Então, exerce uma função conservadora. Isto depois, quando se casar com o conservadorismo político, aí vai produzir um problema complicado. Mas, por enquanto, ficamos nesse nível extremamente genérico. Agora sim, agora podemos ir para a história. Manda ver. Só para não me interromper quando você Não, pegar o deve embalo. interromper, eu pedi para Mas pegar o embalo da história. Eu vim aqui com o propósito de saudá-lo. Desculpe, eu vou fazer uma rápida saudação a Ivanê, Cristina. Eu sou Celida Farel, eu coordeno o LEPEL, que é o laboratório que teve interesse e demonstrou esse interesse colaborando com o grupo para que esse momento acontecesse. Então eu vim aqui para saudá-lo, dizer que reputo de alta relevância da nossa universidade abrir um instituto aqui e desenvolver esse tipo de estudos e reflexões que você dá o pontapé com a Cristina aqui, agora já no marco do instituto. Justificar nossa ausência, nós estamos com uma frente de batalha terrível. Eu estou chegando do interior, que é a questão, as novas prefeituras estão se instalando e agora está uma disputa do rumo da educação nessa Bahia toda, o que não é fácil. Então, calhou de bater, chocar as atividades. E aí eu não estive aqui ontem, o Betinho esteve aqui no nome do nosso grupo, mas deixar com você então essa nossa determinação de ser um ponto de apoio.
e o Instituto aqui na nossa UFBA. Eu vou pedir licença, nós estamos correndo a UFBA, porque hoje é o último dia da eleição da EBSER. Nós estamos movimentando a universidade para se posicionar contra mais desse crime contra o serviço público. Então, deixar meu abraço, forte, dizer que você recebeu uma homenagem da turma, da licenciatura em Educação do Campo, porque em 5 anos nós formamos uma turma e formamos muito também a partir daqueles debates iniciais que você veio, que o Lessa veio. Então, a gente agradeceu esse apoio que você deu para a gente também para formar a licenciatura do Campo. E formou no dia 5 de abril, tendo o Ademar Bogo como paraninfo e o Stephanie como patrono, que os dois vieram da formatura. Então, agradecer, dizer, somos um ponto de apoio e pedir licença para sair justificando. Muito obrigado, César. Deixa eu dar um abraço. Uma figura conhecidíssima que dedica a sua vida à Revolução 25 horas por dia. É nem 24. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo nessa série. Muito bem, vamos à história então. Se nós pegarmos a primitiva humanidade, se considerarmos mais ou menos que a humanidade tem 100 mil anos, se considerarmos, segundo dados razoáveis, que a propriedade privada, a existência da propriedade privada, de classes sociais, da exploração do homem pelo homem, tem mais ou menos 12 mil anos. Durante todos esses 85, 87 mil anos, não houve propriedade. A humanidade, por mais que seja uma comunidade primitiva, precária, com tudo isto, mas era uma autêntica comunidade humana. Os grupos primitivos formavam autênticas comunidades. A palavra comunidade aí tem um sentido forte do termo, né? Tipo comunidade solidária. Comunidade solidária está usando o termo comunidade em vão. Por que lá era comunidade? Porque todas as atividades humanas lá eram efetivamente controladas pelo conjunto da comunidade. Não havia grupos separados, opostos uns aos outros, que explorassem, que vivessem à custa da riqueza produzida por outros. E mesmo alguém diz, não, mas não sei onde é que alguém me questionava, não, mas tinha lideranças. Claro, não há nenhum problema em haver lideranças. O problema está nas lideranças tipo hoje. As lideranças, né, quando são expressão comunitária, quando não são elementos que vivem à custa da riqueza produzida por outros, portanto não tem poder sobre os outros, não há nenhum problema. Pelo contrário, isto é uma coisa normal, uma comunidade ter lideranças, né? Isso existia na comunidade primitiva. Então todas as tarefas, a tarefa do trabalho, a tarefa da festa, a tarefa dos rituais religiosos, enfim, todas essas atividades eram transparentes e controladas pelo conjunto da comunidade. De alguma forma, ainda que obviamente com todas as diferenças de todos esses tempos e influências, ainda existe algo semelhante nas comunidades primitivas indígenas, onde não entrou
a civilização ocidental e cristã, onde o capitalismo não entrou, onde a propriedade privada não entrou, ainda há muito deste tipo de comunidade que controla o conjunto das atividades, né, desenvolvidas por aquela comunidade. E, obviamente, a educação entra neste bolo de atividade. A educação não era feita por um grupo separado. A educação era obra do conjunto da comunidade. Ou muda a coisa, se complica profundamente, entra num outro caminho, quando surge a propriedade privada. A propriedade privada surge mais ou menos há 12 mil anos, a partir da descoberta da agricultura, da criação de animais e todas as atividades conexas, faz com que haja uma capacidade, cresça a capacidade de produzir riqueza e comece o processo de apropriação privada da riqueza. Portanto, aí surge a exploração do homem pelo homem, as classes sociais, a famosa propriedade privada. Com a propriedade privada surge a divisão entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Por trabalho intelectual não se entenda tanto e só a produção de ideias. O trabalho, pelo menos no entendimento do Marx, quando ele fala em divisão do trabalho manual e trabalho intelectual, ele se refere ao trabalho de produção da riqueza material e o trabalho geral de direção da sociedade. Implica, claro, a produção de ideias, a produção de concepções de mundo, né, a produção de toda uma cultura, né, mas que divide a humanidade entre aqueles que produzem a riqueza e aqueles que se apropriam privadamente da riqueza. É claro que neste processo aí começa a se estruturar todo um setor à parte. Veja, uma parte das energias sociais que antes era integralmente social, agora é desviada para N tarefas que implicam a reprodução desta forma de sociabilidade fundada na propriedade privada. De um lado você tem o Estado, com todo o conjunto jurídico, político, burocrático, militar, não é? Necessário para manter a dominação sobre os trabalhadores, no caso do escravismo dos escravos, no caso do feudalismo dos servos. Depois vamos ver o que muda com o capitalismo. Então, neste momento, aí você tem a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, e o trabalho manual é realizado, no caso da sociedade escravista e sociedade feudal, pelos escravos e pelos servos. Como a forma de produzir a riqueza no escravismo e no feudalismo era a apropriação intensiva, melhor, extensiva da riqueza. Veja, no escravismo, ter riqueza era ter muitas terras e muitos servos. Isso era o fundamental. No feudalismo, ter riqueza era ter muita terra e muitos servos. Claro que há uma diferença entre escravo e servo, mas a forma de aumentar a riqueza era ter mais terras, mais escravos, mais terras, mais servos. Não era comprar e vender nada. Claro que havia comércio, havia compra e venda, mas a forma fundamental de produzir a riqueza não era comprar e vender, não era produzir mercadorias. Isto fazia com que não houvesse necessidade, tanto no escravismo quanto no feudalismo, não houvesse necessidade de produzir um conhecimento mais especializado, mais detalhado, mais aprofundado para transformar a natureza.
nesses dois modos de produção. O servo aprendia o que tinha que fazer fazendo. O escravo aprendia o que tinha que fazer fazendo. Não havia uma escola para escravos, não havia uma escola para servos. Não é por nenhuma maldade de ninguém, é porque a forma do trabalho, veja a determinação do trabalho sobre, no caso, a educação. É porque a forma do trabalho, a forma de produzir a riqueza, não pede isso. Não pede o desenvolvimento de uma ciência mais estruturada, mais ampla, mais profunda, que precise ser jogada no processo de produção. Professor, eu vou interromper porque você prefere até. Sim. Na civilização grega, por exemplo, existia a produção do conhecimento, né? Uma produção do conhecimento que foi bastante importante, inclusive, foi um salto. E como também no final do feudalismo, também a produção do conhecimento já estava se restaurando, né? Então, você acabou de falar que não era que a forma como estava organizado o trabalho não demandava essa produção do conhecimento. Mas como é isso, né? Mas isso foi verificado. Bom, a segunda é facílimo de responder, você falou no final do feudalismo. No final do feudalismo, quem está demandando isso é a nova forma de produzir a riqueza. Não é o feudalismo, não é a forma servil de produzir a riqueza. E, veja, durante no escravismo grego, mesmo romano, claro que há uma certa ciência. Mas veja como é interessante. Quem foi que descobriu a alavanca? Não sei, cientista. Arquimedes descobriu a alavanca. Sem alavanca, hoje o mundo capitalista não funcionaria. Mas naquela época... Não há distinção. Descobriu ou inventou? Ou não há distinção? Não sei se ele pegou de outro canto. Eu sempre achei que ele inventou, descobriu. Essa discussão epistemológica, Thomas Kuhn traz descobrir e inventar uma posição diferenciada, mas eu não sei se esse caso de descobrir e inventou. Também não sei se isso é apropriado. Bom, não vou entrar nisso porque, na verdade, teria que parar para pensar. Eu nunca refleti sobre esses dois termos. Mas veja, um conhecimento importantíssimo para hoje toda a cadeia produtiva, naquela época descobriu, inventou, sei lá, e não teve repercussão nenhuma. E N outros conhecimentos também que foram a própria ideia do geocentrismo e do heliocentrismo. Tinha o Aristarco de Samos, se não me engano, sabia muito claramente que a Terra é redonda, não é quadrada, não é chata, e que a Terra não é o centro do universo. Mas veja, isso não era uma coisa que interferisse, né, então, esse conhecimento era marginal, existiu, mas era marginal. Do ponto de vista do processo produtivo da riqueza, de ter mais escravos, e escravos produzirem mais, e ter mais terras, ou conquistar mais riqueza, saqueando os povos limítrofes, esta ciência não fazia grande efeito. Veja, eu não quero dizer que não exista, eu quero dizer que do ponto de vista da produção da riqueza é marginal. Tanto, e é interessante que modernamente e até hoje se estão redescobrindo coisas que os gregos descobriram, e aí sim tem impacto na produção moderna da riqueza. Bom, então vejam como é interessante. Na Grécia, aí já sim começa a haver um tipo de educação, um tipo de formação humana para os cidadãos, para os homens livres. Mas é interessante como desde lá até hoje, sob formas diversas, a educação e formação humana sempre privilegia o espírito.
por causa da divisão social do trabalho. Veja, na Grécia, todo mundo já deve ter ouvido as famosas palavras kalos kai agathos. Se não ouviu em grego, ouviu em latim. Mens sana in corpore sano. Se não ouviu nem em grego e em latim, ouviu em português. Mente sã in corpo são. Quer dizer, cultivar o ser humano, no fundo, mesmo quando é através da ginástica, através do desenvolvimento do corpo, visando ao aperfeiçoamento espiritual, visando o aperfeiçoamento moral, aperfeiçoamento ético, aperfeiçoamento intelectual. Né? Por quê? Porque entre matéria e espírito, é óbvio que o espírito era a parte fundamental. A matéria era, pela concepção que eles tinham, era algo inferior. E tanto era inferior que quem mexia com a matéria eram os escravos, e no caso da Idade Média eram os servos. Então, a educação e a formação humana se dirigiam mais